Oi, gente, vamos aqui para mais uma leitura do livro, uma viagem à rota da acupuntura. Estamos no capítulo 3, vou para o segundo trecho. De volta à fronteira. Enquanto eu era revistado pelos soldados na fronteira, uma senhora oficial do governo encontrou um estojo com agulhas, botões, linhas de costura e quinquilharias de pequenos concertos da minha mala de mão. Ela considerou aqueles objetos um pouco estranhos e pediu uma explicação sobre eles. Eu disse então que no Brasil algumas pessoas haviam me orientado a levar todo o material que pudesse ser útil, pois não encontraria nada por lá. Ela riu, dizendo que havia um pouco de tudo na China, menos rapazes de bonde pregar botões. Então, para quebrar aquele constrangimento, contei que minha mãe me ensinou assim: o primeiro botão solto ela prega, o segundo ela me mostra como pregar e o terceiro eu devo pregá-lo sozinho. A senhora sorriu simpática e me deixou passar. Tive uma sensação esquisita e confusa diante daqueles oficiais. Sempre ouvi falar em Taiwan sobre a crueldade dos comunistas, e ao me deparar com aquela senhora e sua equipe, todos eles sérios e por vezes amáveis, caiu minha ficha. Percebi que tudo o que achei que sabia sobre a China estava prestes a sofrer mudanças. Naquela mesma fronteira, eu comprei uma passagem de trem de Kowloon, a cidade natal do famoso ator e lutador das artes marciais Bruce Lee, para Guangzhou, onde havia um hospital especializado em acupuntura. A viagem durou 2 horas. Observei que a maioria dos estrangeiros entravam na China por aquele caminho. A maioria dos turistas era de Hong Kong e Macau. No trajeto para Guangzhou, ao ver uma menininha mostrar para a mãe uma flor na beira da estrada, fiz uma observação. Disse que uma flor selvagem é sempre mais bela do que a de casa. Embora fosse um comentário inocente da minha parte, na China ela possuía uma conotação erótica, pois flor selvagem pode significar amante. Resultado, todos aos meus redor morreram de rir e eu fiquei totalmente sem graça diante da mãe e da menina. Mais um trechinho, gente, uma parada no passado. Em Guangzhou, me deparei com uma estação de trem cheia de gente, vestida de maneira semelhante, carregando trouxas de pano em varetas de bambu. A cena fez-me lembrar imediatamente da minha infância em Taiwan, 15 anos antes. Aquele lugar parecia ter ficado congelado no tempo. Peguei um táxi, é porque está escrito errado aqui. Peguei um táxi e fui até as redondezas dos Rios das Pérolas. Lembro-me que mais tarde, ao ver a cidade pela janela do meu quarto, reparei no quanto eu era diferente dos demais. Todos usavam apenas 3 cores de roupa, calça azul ou verde-oliva e sempre camisas brancas. Nada chegava perto das roupas chamativas que eu havia comprado em São Francisco. Quase não havia carros na rua e os poucos que circulavam ou eram automóveis de autoridade ou táxis para estrangeiros. O grande meio de locomoção da cidade eram as bicicletas. Milhares de bicicletas formavam um mar de ciclistas apressados. Eram tantas e andavam de uma maneira tão rápida e desordenada que eu tinha até medo de ser atingido por alguma delas enquanto atravessava a rua. O barulho das sinetas, então, tornava-se ensurdecedor. Nunca pensei que poderia ter dificuldade para dormir por causa de barulho de bicicleta. Tudo lembrava o cenário decadente de um filme antigo. Essa era a China que eu encontrei em 83. Agora vamos para mais um trecho. Dia de descobertas. No dia seguinte, mesmo com a diferença do fuso horário, em 11 horas acordei cedo e fui tomar meu primeiro de jejum em estilo chinês. No café da manhã deles não há o nosso café preto. Naquela cultura come-se sempre mais e muito bem de manhã, e existe até um provérbio que diz: a primavera é a melhor estação do ano e a manhã é a melhor parte do dia. A comida típica é o mantou, o pão chinês acompanhado de leite de soja. Também é comum comer cedo as trouxinhas de carne ou legumes que chamamos de gyoza. No hotel onde eu estava hospedado havia um restaurante de bom nível, mas o preço era mais para turista do que para residente, então eu apenas jantava. Era comum os chineses associarem a ideia de milionários a estrangeiros, a ponto de achar um absurdo de um chinês na China não aceitar um relógio qualquer de presente de um parente estrangeiro. Se fosse dar um relógio, deveria ser um Rolex. Na mentalidade dos chineses naquele tempo, se era de fora, era abastado. Afinal, os chineses estrangeiros estavam em muito melhor condição financeira do que boa parte da população local. Para todos os outros estabelecimentos, era preciso entregar tickets. Assim, havia um especial para carne, outro para peixe e outro ainda para arroz.
Como eu era de fora, não tinha direito aos cupons e, consequentemente, não conseguia comer sem os tickets. Os restaurantes que aceitavam dólar eram caros. Então, para economizar, adquiri o hábito de fazer minhas refeições nas barraquinhas de rua. Eu levava para todos os lugares uma tigela para comida e um cantil com água. A higiene dos vendedores de comida de rua era muito precária. Assim, levando meus utensílios particulares, eu garantia pelo menos a limpeza do talher e do prato. Lugar de calma e meditação. Logo na primeira semana naquela cidade, procurei a universidade indicada por colegas brasileiros e na secretaria da Faculdade de Medicina perguntei sobre acupuntura. Uma senhora me atendeu cordialmente, informando que lá não existia esse tipo de curso, porque a escola voltava-se para a medicina ocidental. Ela me orientou a ir até a Faculdade de Medicina Tradicional Chinesa, em Guangzhou, situada na periferia da cidade. Na recepção da faculdade de UMTC, o funcionário responsável pelos alunos que me atendeu explicou que naquela faculdade não havia cursos para estrangeiros ou chineses de fora. Disse que poderia me ajudar apenas escrevendo uma carta de recomendação para outro lugar. Nada além disso, porque os estrangeiros eram proibidos de estudar ali. O homem endereçou a carta de recomendação para a Faculdade de Medicina Tradicional Chinesa de Pequim, com seu nome e assinatura. Agradeci a gentileza e guardei o papel com muito cuidado na minha maleta. Mais tarde, por sorte do destino, essa carta se tornou minha primeira prova contra a burocracia monumental da China. Por meio dela, chamei a atenção do ministro de Assuntos Chineses Estrangeiro e consegui provar a discriminação que eu estava sofrendo por ser de fora. Um chinês banana, como eles diziam, amarelo por fora, como eles, mas branco por dentro, como um americano. No caminho de volta, passei por acaso em frente a um templo budista e entrei. Meu pai e eu somos de família cristã, apesar de o budismo ser, em Taiwan, a religião mais comum. Minha lembrança do interior do templo budista encaixava-se perfeitamente àquele lugar. As cores vermelhas dos tapetes, as armações de madeira entalhada no assoalho, o cheiro do incenso, as flores, o silêncio acolhedor. Tudo me remetia ao meu passado. Permaneci ali por um bom tempo. Era um lugar de calma e meditação. Na saída, um jovem vestido de maneira ocidental perguntou se eu era turista. Respondi contando os meus planos de residir e estudar acupuntura, e ele então aconselhou-me a viajar um pouco antes de me fixar de vez em alguma cidade. Achei válido o comentário e pensei que poderia passear um pouco enquanto não chegavam as respostas dos hospitais. Agora eu vou gravar outro vídeo para vocês com outro trecho.